As notícias sobre um golpe de Estado na União Soviética preocupam o Ocidente e geram especulações sobre o futuro das reformas políticas do presidente Mikhail Gorbachev. O golpe, planejado por um grupo de militares e políticos descontentes, é deflagrado na ausência de Gorbachev em férias na Ucrânia. O fracasso dos golpistas causa alívio nos líderes dos países ocidentais, receosos de um retrocesso na União Soviética e de um retorno ao clima tenso da época da Guerra Fria. Um dos assuntos do nosso programa de hoje. De 1917 até 1990, o povo soviético viveu sob o regime de partido único, que exercia um estreito controle sobre a vida dos cidadãos. A partir da ascensão de Gorbachev em 1985, a União Soviética experimentou uma fase de transição rumo a uma nova ordem política, ao modelo de economia de mercado e a uma nova orientação nas relações internacionais. Com as reformas liberalizantes de Gorbachev, surgiram na União Soviética as organizações políticas e sindicais independentes e o pluripartidarismo. No programa de hoje, nós vamos acompanhar essa trajetória do Estado soviético até o momento da tentativa do golpe militar. Vamos falar de glasnost e perestroika, dois conceitos que se tornaram muito conhecidos nos anos 80 e que lançaram as bases daquilo que mais tarde se convencionou chamar de nova ordem mundial. No início dos anos 80, a economia soviética, inteiramente controlada pelo Estado, encontra-se à beira de um colapso. O parque industrial, em sua maior parte, está obsoleto. Os níveis de produção caem a cada ano e a qualidade de vida torna-se insatisfatória para a maioria da população. Oficialmente, não há desemprego na União Soviética. O governo não divulga informações sobre a verdadeira situação do Estado. Na verdade, em algumas regiões, como no Cáucaso, mais de 1/3 da população economicamente ativa está sem trabalho. A crise chega a alguns bairros de Moscou. Os moradores enfrentam a falta de alimentos e produtos básicos e a precariedade de serviços como fornecimento de luz, água e telefone. A população forma grandes filas para comprar pão, leite e outros produtos essenciais. Essa realidade contrasta com o dia a dia de um reduzido grupo de cidadãos com acesso a todo tipo de privilégios. A opulência dos altos funcionários do Partido Comunista, uma das mais notórias distorções dos ideais marxistas, fica ainda mais visível no momento de crise econômica. Os funcionários da burocracia estatal, moradores de amplos apartamentos, fazem suas compras em lojas especiais, longe das filas. Possuem carros novos ou andam em limusines. Viajam sempre ao exterior e se refugiam em confortáveis casas de campo, as famosas dachas. Os cidadãos comuns, de modo quase oposto, moram em pequenos apartamentos, muitas vezes com outras famílias, viajam para as colônias de férias determinadas pelo governo e aguardam alguns anos na lista de espera para adquirir um carro popular. De um modo geral, um quadro como esse, de desequilíbrio econômico e injustiça social, costuma estimular o surgimento de grupos de oposição. Mas na União Soviética, as tentativas de oposição organizada eram logo reprimidas com rigor pela KGB, a temida polícia política que não media esforços para eliminar os focos de resistência ao regime. De 1964 a 1982, mais do que nunca, a KGB foi utilizada para preservar os privilégios dos burocratas do alto escalão do Partido Comunista Soviético.
Durante esse período, o homem forte da União Soviética era Leonid Brezhnev, que chegou ao poder em outubro de 64, em substituição a Nikita Khrushchev. Considerado nos meios políticos ocidentais um dirigente de linha dura e pouco afeito às formalidades da diplomacia, Brezhnev marca seu governo com medidas graves, como a invasão da Tchecoslováquia em 1968, para pôr fim ao período liberal conhecido como Primavera de Praga. 11 anos depois, em dezembro de 79, outra medida dura e de grande repercussão. O líder ordena a ocupação militar do Afeganistão para preservar o domínio de Moscou na região centro-oeste da Ásia. Na era Brezhnev, a KGB lança mão de métodos duros para combater os focos de oposição a este quadro de privilégios dos burocratas e aos rumores de envolvimento do governante e de sua filha Galina em episódios de corrupção e contrabando. Muitos oposicionistas são presos, enclausurados em hospitais psiquiátricos ou confinados em localidades determinadas pelo governo. Alguns dissidentes tornam-se célebres no Ocidente, como o escritor Alexander Solzhenitsyn e o físico Andrei Sakharov, Prêmio Nobel da Paz em 1975. Na época da morte de Brezhnev, em 1982, o único setor em boas condições, além da burocracia do Partido Comunista, é o militar. A indústria bélica e espacial mantém a produção de mísseis e foguetes de alto nível de sofisticação, apesar do elevado custo social. O novo secretário-geral do Partido Comunista é Yuri Andropov, uma figura enigmática que assume o poder com fama de linha dura por ter sido chefe da KGB durante 15 anos. Essa imagem é reforçada com a derrubada em 83 de um avião de passageiros da Korean Airlines por invasão do espaço aéreo soviético. Por outro lado, Andropov inicia um processo de pequenas mudanças liberalizantes na economia, estimula uma campanha contra a corrupção na máquina administrativa do Estado e reúne em seu governo alguns auxiliares que mais tarde estariam envolvidos nas reformas de Mikhail Gorbachev. Andropov fica no poder até sua morte, em fevereiro de 1984. Para alguns historiadores, Andropov estava bem informado sobre a precária situação econômica do país, em virtude de suas ligações com a KGB. Assim, teria decidido antecipar algumas reformas para evitar a eclosão de movimentos sociais e trabalhistas que poderiam abalar a estrutura de poder na União Soviética. O sucessor de Andropov, Konstantin Chernenko, assumiu o poder já em condições precárias de saúde. Governou por 11 meses, até morrer em março de 1985. Hoje sabe-se que sua indicação pelo partido foi um modo de adiar por algum tempo a questão sucessória, até que os dois grupos em disputa chegassem a um acordo. De um lado, os herdeiros políticos de Brezhnev não queriam saber de reformas. De outro lado, a ala mais jovem do partido pretendia levar adiante as mudanças políticas e econômicas no país. No final, deu Gorbachev. Горбачева Михаила Сергеевича. Mikhail Sergeyevich Gorbachev assume a Secretaria-Geral do Partido Comunista em março de 85, aos 54 anos. Sua ascensão ao cargo é resultado de uma trajetória rápida e brilhante dentro da estrutura do partido. Membro desde 1980 do Politburo, a instância máxima do Comitê Central do PCUS, Gorbachev demonstra uma habilidade diplomática incomum e, quando assume o poder, já é uma figura conhecida nos meios políticos ocidentais. Em agosto de 85, Gorbachev surpreende o mundo ao suspender os testes nucleares subterrâneos, declarando uma moratória nuclear unilateral. A medida, no entanto, soa como mais uma peça de propaganda soviética.
O líder reserva mais surpresas para o 27º Congresso do Partido Comunista, em fevereiro de 86, quando expõe um audacioso programa de reformas políticas e econômicas. No plano político, Gorbachev quer enterrar a corrida armamentista e estabelecer um projeto de colaboração entre as nações. No plano econômico, a meta é revitalizar todos os setores de produção estagnados desde a época de Leonid Brezhnev. As expressões glasnost e perestroika começam a se popularizar na imprensa ocidental. Glasnost, em russo, quer dizer transparência. Com esse conceito, Gorbachev quer expressar uma nova relação entre o poder e a sociedade. Para ele, a censura deve ser abolida para que os problemas possam ser discutidos abertamente pela população. Perestroika significa reconstrução. Indica a necessidade de reformulação da economia soviética sobre novas bases. Em 1986, Gorbachev mostra-se um defensor do estatismo socialista e do igualitarismo econômico, mas afirma também que é bem-vinda a iniciativa empreendedora de cada cidadão. Para ele, o Estado não deve ser um obstáculo para o progresso individual. As propostas são consideradas muito avançadas dentro da própria União Soviética. Observadores acreditam que Gorbachev pode ter o mesmo fim de Nikita Khrushchev, deposto em 64, ao tentar introduzir reformas vistas com antipatia pelos burocratas do Partido Comunista. O primeiro grande teste do novo líder acontece em abril de 86, quando um vazamento na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, libera uma nuvem radiativa que contamina diversas regiões da União Soviética e da Europa. O aumento dos níveis de radioatividade na atmosfera é detectado pela Suécia, que pressiona o governo soviético por mais informações. Depois da relutância no primeiro momento, as autoridades de Moscou admitem a responsabilidade pelo acidente e passam a tratar do assunto com uma abertura sem precedentes. A imprensa internacional recebe todas as informações que procura e inicia-se um amplo debate sobre o programa nuclear e as condições das usinas instaladas na Europa. Outro exemplo dos novos tempos foi a libertação, em dezembro de 86, do físico Andrei Sakharov, confinado por quase 7 anos na cidade de Gorky, a 400 quilômetros de Moscou. O célebre dissidente havia sido condenado por Brezhnev em razão da sua luta pelos direitos humanos e por suas críticas à invasão do Afeganistão. Em pouco tempo, Gorbachev deu ao mundo provas de que falava sério ao propor reformas substanciais do Estado soviético. Essa disposição começou a inquietar setores do Partido Comunista. No final de 87, o governante lidava com 2 alas antagônicas dentro de seu partido. Não demorou para que essas divergências fossem de conhecimento público. Em seu segundo ano de governo, Mikhail Gorbachev enfrenta 2 correntes formalmente inconciliáveis. Uma delas, adversária das mudanças, acredita que a saída para a crise está no aprofundamento dos traços coletivistas da União Soviética. Liderada por Igor Ligachev, a ala tem o apoio dos burocratas da época de Brezhnev. O outro grupo, ao contrário, quer acelerar as reformas. Defende a limitação dos privilégios usufruídos pela cúpula do poder e maior apoio à iniciativa privada. Essa corrente, formada pelos setores mais jovens, tem a liderança de Boris Yeltsin, chefe do partido em Moscou. Gorbachev tenta o caminho da conciliação. Em vez de adotar um dos pontos de vista e combater o outro, escolhe uma política de compromissos e concessões. Num certo momento, cede às pressões dos reformistas. Em outro momento, critica os excessos e satisfaz a chamada ala burocrática. A primeira grande vítima desse processo é Boris Yeltsin, que no final de 87
cai em desgraça e perde todos os cargos de chefia do Partido Comunista. O ano de 1988 é decisivo para a implantação da Glasnost e da Perestroika. Gorbachev autoriza a Igreja Ortodoxa Russa a celebrar seu 10º aniversário em todo o país. A medida contribui para criar um clima inédito de festa e de liberdade espiritual. Em maio de 88, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, visita Moscou numa atmosfera de descontração política que prenuncia importantes acordos sobre desarmamento. As mudanças chegam aos costumes, que tornam-se mais liberais. Em junho, o primeiro concurso de Miss Moscou mostra que a preocupação com a beleza frívola já não é mais considerada um sinal de decadência burguesa ou um desvio do socialismo. O cinema soviético logo reflete a liberalização dos costumes. O filme A Pequena Vera, por exemplo, mostra o comportamento dos jovens na era da Glasnost e as relações sociais e familiares na União Soviética no fim dos anos 80. Foi nesse clima que se instalou, em junho e julho de 88, a 19ª Conferência do Partido Comunista. Gorbachev anunciou sua determinação de permitir o pluralismo político no país, respeitando as particularidades do regime socialista. A partir dessa data, os membros do partido precisariam disputar para valer, através do voto, os cargos eletivos do Estado e as vagas do Soviete Supremo, o órgão máximo de poder do país. Na mesma conferência, Gorbachev condenou abertamente, pela primeira vez, a natureza do socialismo soviético, classificada por ele de arbitrária. Defendeu a criação de um sistema de garantias dos direitos dos cidadãos, o Estado de Direito. Com essa postura, o dirigente entrou em confronto direto com Igor Ligachev, o líder dos burocratas do partido. Os ventos da mudança começavam a soprar mais rapidamente sobre Moscou. A primeira decisão importante depois da conferência do Partido Comunista é tomada em agosto de 88. As tropas do exército soviético começam a deixar o Afeganistão depois de 9 anos de ocupação e guerra. Outro fato significativo é o surgimento das frentes populares nas repúblicas que formam a União Soviética. São organizações não partidárias, mas com uma plataforma política definida, que reúnem milhares de membros do Partido Comunista, especialmente os mais jovens. De um modo geral, essas frentes lutam pelo fim da opressão exercida durante décadas pelo poder central. Fazem denúncias dos crimes da era stalinista e lutam contra o descaso do governo em relação às questões ambientais. Nas repúblicas de maioria islâmica, as frentes populares impulsionam movimentos religiosos, como no Tadziquistão. Muitas dessas frentes, desde o início de suas atividades, enfatizam a necessidade da proclamação da independência em relação à União Soviética. No final de 88, a paisagem cultural está substancialmente diferente, como se pode observar nas ruas de Moscou. Mas há um vácuo no sistema político soviético. Com tantas mudanças em curso, não há ainda um novo sistema definido, em substituição ao antigo. A economia do país não vai bem. Sem medo de punições, funcionários públicos procuram fortuna fácil no mercado negro, tirando mercadorias de circulação para revendê-las a preços mais altos. Além disso, uma resolução da 19ª Conferência do Partido Comunista permite a criação de cooperativas privadas que visam o lucro. Com elas, surge uma casta de prósperos negociantes, em geral antigos burocratas do Estado ou integrantes de grupos mafiosos internacionais. Enquanto isso, a maioria da população sofre os efeitos da desordem administrativa.
A situação da economia soviética no período da perestroika foi resultado de dois movimentos contraditórios e assimétricos no tempo. O primeiro foi aquele que resultou no desmanche dos ministérios e no desmanche do aparelho de planificação. O outro foi aquele que pretendia introduzir um novo sistema, introduzir relações de mercado, descentralizando decisões, desestatizando as empresas estatais. O primeiro se fez muito rapidamente. O segundo toma mais tempo, foi exatamente por tomar mais tempo que está sendo introduzido na Rússia até hoje. Era inevitável, ainda se considerar o processo político paralelo, que esses movimentos gerassem a desorganização econômica que foi referida durante esse programa. E essa desorganização se refletiu numa série de dificuldades, entre elas a do abastecimento. Cabe acrescentar que essa desorganização no abastecimento foi agravada pelo comportamento da própria população, que ainda tendo os traumas da guerra, resolveu estocar os mantimentos em suas casas. Todos os setores da sociedade foram sacudidos pelas reformas de Gorbachev. As pressões políticas e econômicas sobre Moscou vinham de todos os lados. Nas repúblicas, movimentos nacionalistas queriam independência. Na economia, a população temia a instabilidade, a inflação e os abusos do mercado negro. Na política, o Partido Comunista estava cada vez mais dividido, enquanto as frentes populares cresciam. Nesse cenário de incertezas, Gorbachev precisou enfrentar um novo teste em março de 1989. As eleições para o Congresso dos Deputados do Povo, também chamado de Assembleia do Povo, que escolheria o novo presidente da República. Pela primeira vez na União Soviética, muitos candidatos concorrem ao parlamento. As ruas se enchem de faixas e cartazes de campanha. Os eleitores comparecem aos comícios e fazem questão de manifestar apoio aos seus candidatos. Embora só o PC esteja legalizado, qualquer pessoa pode se candidatar, bastando o aval de 500 moradores do bairro. As eleições, realizadas em clima de liberdade, marcam o retorno triunfal de Boris Yeltsin, o deputado mais votado do país. E também liquidam o monopólio do poder exercido pelo Partido Comunista. Inúmeros candidatos reformistas conseguem se eleger, ampliando a base de apoio de Gorbachev. Россия! 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 Nessa época, Mikhail Gorbachev é identificado no Oriente e no Ocidente como um estadista empenhado no fim da corrida armamentista, que levaria o mundo a uma nova era de paz. Em maio de 89, a visita de Gorbachev a Pequim acende o estopim do movimento dos jovens pela democratização da China, que resultaria no massacre da Praça da Paz Celestial no começo de junho. Em outubro do mesmo ano, na Alemanha Oriental, o dirigente adverte o líder comunista Erich Honecker de que a União Soviética não toleraria uma repressão violenta a um movimento pela democracia cada vez mais forte naquele país. A visita de Gorbachev à capital do país faz deslanchar o movimento popular, que resultaria no mês seguinte na queda do Muro de Berlim. A queda do muro representa o fim do socialismo no mais rico, próspero e politicamente fechado país da Europa Oriental. Em pouco tempo, o processo se alastra por todos os países do bloco socialista. Os episódios mais violentos são vividos na Romênia em dezembro de 89. A luta popular pelo fim da ditadura custa a vida de pelo menos 10 mil pessoas, que tombam diante das forças da Securitate, a polícia política do ditador Nicolae Ceausescu. O processo termina quando o exército, que se volta contra o governo, prende e realiza o julgamento sumário e a execução de Ceausescu e de sua mulher Helena no Natal de 89. Na prática, deixava de existir o Pacto de Varsóvia,
um acordo de cooperação econômica e militar entre os países do bloco socialista, criado em 1955 e extinto formalmente em julho de 91. No entanto, o Tratado dos Países Ocidentais, a OTAN, seguia firme e forte. Foi nesse contexto que Gorbachev reuniu-se pela primeira vez com o presidente norte-americano George Bush, na ilha de Malta, no finalzinho de 89. Para muitos historiadores, esse encontro marca o início do que se convencionou chamar de nova ordem mundial, uma fase da história contemporânea marcada pela existência de uma única superpotência. O bloco socialista estava em ruínas e o Ocidente dava as cartas. Na volta a Moscou, o líder da perestroika ainda precisou enfrentar novos obstáculos na difícil condução da União Soviética à normalidade institucional. No início de 1990, Gorbachev organiza o 28º Congresso do Partido Comunista, que viria a ser o último da história soviética. O encontro torna-se especialmente importante por duas razões. Boris Yeltsin, recém-eleito presidente da Rússia pelo Congresso do Povo, rompe definitivamente com o comunismo. Além disso, o Partido Comunista aprofunda suas divergências internas, determinando o fim da política conciliatória de Gorbachev. O acelerado processo de desmantelamento do socialismo no leste europeu estimula as especulações sobre o futuro da própria União Soviética. Para tentar evitar o colapso, Gorbachev concede mais autonomia às repúblicas, procurando mantê-las unidas em um só país. Oferece insumos econômicos a preços mais baixos e garantias de proteção militar. Num esforço final, o líder prepara o Tratado da União para ser assinado por todas as repúblicas soviéticas em 21 de agosto de 1991. O golpe de Estado do dia 19, no entanto, frustra as negociações. A data do golpe de agosto não foi escolhida ao acaso. 2 dias depois que o golpe foi desfechado, seria assinado o Tratado da União, que pela primeira vez asseguraria uma certa horizontalidade de poder entre a Rússia e as demais repúblicas que constituíam a União Soviética. Pela primeira vez haveria uma certa democracia, uma certa repartição de poderes, e a Rússia perderia o seu caráter de ser o poder centralizador de um império solidamente ancorado em Moscou. Por isso o golpe foi desfechado, porque as pessoas que deram o golpe não toleravam a possibilidade de que a Rússia deixasse de ser o grande império, a grande mãe Rússia. Os golpistas permanecem menos de 72 horas no poder. O presidente da Rússia, Boris Yeltsin, reconduzido ao cargo em maio de 1991 pelo voto direto, lidera a resistência ao golpe. Gorbachev ainda tenta manter a estratégia do Tratado da União, mas é tarde demais. Em poucos dias, as repúblicas do Báltico conquistam a independência. Nos meses seguintes, todas as repúblicas soviéticas seguem o mesmo caminho. No dia 8 de dezembro de 91, Boris Yeltsin proclama a independência da Rússia e a formação da Comunidade dos Estados Independentes, integrada também pela Bielorrússia e pela Ucrânia. Aos poucos, as demais repúblicas vão ratificando a decisão, com exceção das Bálticas, Letônia, Estônia e Lituânia. A União Soviética não existe mais. Mikhail Gorbachev renunciou no dia 25 de dezembro de 1991, por não concordar com a forma como se concretizou o fim da União Soviética. De qualquer modo, em 6 anos e 9 meses, o líder da perestroika esteve à frente de acontecimentos que conduziram o planeta a uma nova ordem mundial, às vésperas do século XXI. Com o fim do militarismo exacerbado e da política de amedrontamento da Guerra Fria, o jogo geopolítico deixou de estar diretamente relacionado ao poderio nuclear deste ou daquele país. O fator econômico passou para primeiro plano, desencadeando a formação de blocos supranacionais que disputam interesses num cenário cada vez mais competitivo. As mudanças que resultaram no fim da União Soviética e do bloco aconteceram com uma rapidez vertiginosa.
Ao mesmo tempo em que o mundo se reorganiza sem a polarização da Guerra Fria, os países que abandonaram o socialismo estão construindo seus próprios modelos políticos e de relacionamento com as demais nações do planeta. Um processo que o mundo deve acompanhar ainda nos primeiros momentos do próximo século.